dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, então, a gente vai voltar a falar de animes, e o anime que eu escolhi pra gente falar hoje vai ser Sangatsu no Lion, ou então March Comes In Like a Lion, certo? Eu resolvi falar sobre esse anime porque mesmo eu tendo assistido já outros animes recentemente, alguns também que eu tava assistindo acabaram recentemente, mas eu quis vir falar então sobre Sangatsu porque foi um anime que me marcou muito. Dentre todos os animes que eu gosto e que eu já assisti, esse foi o que eu fiquei mais genuinamente grata por ter assistido e por ter conhecido a história. Apareceu sem óculos aqui agora que eu percebi, mas tudo bem, certo? Eu não vou ler nada, então tá de boas. E assim, gente, esse anime foi ao ar entre 2016, melhor dizendo, e 2018, certo? Ele conta de 2 temporadas, cada uma com 22 episódios cada. Certo? E como eu falei, ele é um anime que me marcou muito. É um anime que só de eu falar eu já fico emocionada, sabe? E foi uma experiência muito gratificante, como eu falei, tá? Talvez eu não consiga me expressar muito bem, porque como eu falei, eu consigo mais sentir do que pensar com esse anime. E às vezes nossas emoções não são tão claras, não é mesmo? E eu espero muito que vocês fiquem contagiados também, certo? E que vocês possam dar uma chance para esse anime. Ainda mais porque ele é relativamente curto, ele já acabou, certo? E ele, como eu falei, é uma história muito bonita e muito real também. Ele não tem, assim, muita fantasia. Na verdade, acho que ele tem zero fantasia, sabe? Ele é muito da nossa vida cotidiana. Ele trata muito de problemas da nossa vida, né? Como pessoas, como seres humanos. Então, voltando a falar mesmo, agora propriamente dito da história, certo? A história trata, então, do Kiriyama Rei, ou então Rei Kiriyama, como ele se chamaria se ele tivesse nascido aqui no Ocidente, porque eu já falei pra vocês em outro vídeo aqui, se eu lembrar qual é o vídeo eu vou deixar nos cards pra vocês, que lá no Japão os nomes são diferentes, não só no Japão, mas enfim, né, estamos falando de Japão, então, enfim. No Japão, os nomes são escritos de formas diferentes, como a gente escreve aqui. A gente escreve primeiro o nosso nome, depois o sobrenome. Lá é o contrário, né? Primeiro o sobrenome, depois o nome. Inclusive, lá, pra você falar o nome da pessoa, você tem que ser, tipo, altamente íntimo dessa pessoa pra você poder pronunciar o nome dela. Por exemplo, se eu tivesse nascido no Japão, meu nome seria escrito como Viana Bruna, digamos assim, certo? E aí, se você fosse muito íntimo meu, ou se eu te desse a liberdade pra falar, você poderia me chamar de Bruna. Mas senão você teria que me chamar de Viana, algum, como é que eu posso dizer, algum sufixo. Não é bem um sufixo, se eu lembrar o nome eu deixo pra vocês aqui, certo? É um nome que justamente denota a sua proximidade ou então o seu grau de intimidade, né, com a pessoa, certo? Então, vamos lá, né, voltando a falar então. Eu vou falar igual com uma grafia deles lá, certo? Kiriyama Rei. Uma coisa que eu queria falar antes é que esse anime foi baseado no mangá de mesmo nome, certo? Não cheguei a ler o mangá, talvez eu vá ler, tá bom? Mas o anime eu achei maravilhoso. A arte é impecável, gente. A trilha sonora é maravilhosa, é linda. Até hoje eu escuto a trilha sonora, né? Algumas músicas da abertura e do encerramento e são lindas demais, fazem você chorar e é incrível, certo? Mas falando de novo do enredo, certo? Então, a gente acompanha a vida do Kiriyama Rei, certo? Ele é um adolescente, ele tem, no começo da história ele tem 17 anos, tá? Mas pro final do anime ele já tem seus 18 anos. Ele é um estudante do ensino médio, mas ele é um estudante repetente do ensino médio. Por quê? Porque ele é um jogador profissional de shogi. Shogi é como se fosse um jogo de xadrez, mas lá do Japão, certo? Não é bem um xadrez, mas é bem parecido, algumas peças têm o mesmo nome. Não sei muito bem como funciona, certo? Mas no anime eles dão meio que um panorama de como é que é o jogo, das jogadas, quem ganha, quem perde. Então dá pra você acompanhar, mesmo se você não tiver o conhecimento do jogo, certo? Tenho em mente que é como se fosse um xadrez. Pra quem joga xadrez, talvez seja até mais fácil de entender, certo? Então, por conta de ser jogador profissional, ele acabou repetindo um ano, certo, da escola, porque ele meio que teve que abandonar a escola por conta justamente dessa vida profissional dele. E ele desde muito novo, ele era já um jogador profissional, certo? Ele era um dos poucos, se não me engano, ele era um dos 5 únicos jogadores de shogi que desde o ginásio ou fundamental, se não me engano, virou, né,
ele virou jogador profissional de shogi, certo? Só que, tipo assim, a gente pode pensar, poxa, então ele tem uma vida muito massa, né? Ele tem uma vida, assim, de, sei lá, de riquezas, né? Assim, de coisas muito boas, mas não, a gente acompanha a vida dele e a vida do Kiriyama é muito sofrida. Ele perdeu a família dele, né? Os pais e a irmã. Quando ele era criança ainda, creio eu que ele tinha uns entre 8 e 10 anos, eu não lembro exatamente a idade dele. Mas desde essa perda que ele teve, que foi altamente significativa para a vida dele e para as coisas que se sucederam, vai dar certo, que se sucederam na vida dele, essas perdas foram altamente decisivas para tudo isso. E desde já muito novinho, antes dessa perda acontecer, o Kiriyama já era um menino assim muito introvertido, muito calado, muito com dificuldades de poder se relacionar com crianças da idade dele, de se aproximar, de fazer amigos. E ele tinha essa relação próxima com o shogi, ele era muito bom, porque até ele mesmo fala que era uma forma de ele se aproximar com o pai dele. Não que o pai dele fosse alguém rígido, se bem que a gente não tem muita noção disso na história. Mas o pai dele não era ninguém rígido, assim, não era uma pessoa que batia nele, que desprezava ele, não, muito pelo contrário. Mas é porque o Kiriyama fala que, como ele era muito ruim de se expressar verbalmente, né, e com ações e gestos, ele achava que o shogi era uma forma dele se aproximar com o pai dele. E aí, quando ele perdeu o pai dele, né, meio que desmoronou o mundo dele, né. E aí ele foi adotado, então, por um rapaz, né, por um homem, certo, que também era jogador profissional de shogi, assim como o pai do Kiriyama era. E aí ele vai morar nessa casa, então, desse homem, né? E aí a vida dele segue rumos não tão bons assim, porque ele continua com problemas ainda, né? De se relacionar. Os irmãos dele, né? Os irmãos adotivos têm muita inveja dele, principalmente a irmã mais velha dele, que é a Kyoko. Ela é altamente abusiva, sem noção, carrasca, altamente assim infame com o Kiriyama, sabe? Kiriyama não consegue ter nenhum tipo de conquista, que ela já vai lá rebaixar ele, menosprezar ele, desmerecer tudo que ele conseguiu, dizer que, tipo, porque ele conseguiu isso, outra pessoa teve que perder, pra ele se sentir culpado com as vitórias e com as conquistas dele. E o Kiriyama cresce em meio a esse ambiente, certo? Sem se impor muito, sem dizer muitas opiniões, e a gente vai acompanhando. Lembrando que é o seguinte, não é como uma história corrida, que a gente acompanha desde esse comecinho. Certo? A gente acompanha o presente do Kiriyama e aos poucos a gente vai tendo os flashbacks. Uma coisa muito interessante é que, 2 pontos, né, melhor dizendo, que eu vi num vídeo da Mikan, eu vou até deixar pra vocês aqui também na descrição do vídeo, que ela fala de 2 coisas muito interessantes, que uma coisa que sempre aparece, né, um símbolo que aparece muito nesse anime é a água. O Kiriyama, ele gosta muito da água, é tanto que quando ele se muda, ele vai morar numa cidade, né, o apartamento dele fica de frente para um rio, que ele gosta muito desse rio. Mas ao mesmo tempo ele tem uma relação ainda mais intrínseca com a água, porque aparenta como ele se estivesse se afogando dentro dele mesmo, dentro dos sentimentos que ele guarda. Porque ele mesmo depois que ele se mudou dessa casa, né, que ele tinha esses irmãos que não gostavam dele, enfim, que a única pessoa que de fato dava atenção pra ele era o pai adotivo dele, mesmo depois que ele se muda desse ambiente, ele ainda continua com os mesmos problemas de introspecção, de não conseguir se aproximar das pessoas, de sentir que está incomodando as pessoas que consideram ele como amigo, certo? E aí é muito interessante isso. E outra coisa também que eu gostaria de salientar, que também tem no vídeo da Mikan, é que justamente ele conhece durante a vida dele, né, por conta de outro acontecimento que aparece também no anime, ele conhece então 3 irmãs, né, as irmãs Kawamoto, e aí elas meio que adotam o Kiriyama, sabe? Elas sempre chamam ele pra jantar, pra dormir lá, pra poder se entrosar mais com ele. E aí, quando a gente vê o ambiente que o Kiriyama se encontra, mais precisamente no apartamento dele, a gente vê então que é um ambiente muito escuro, muito cinza, muito preto e branco, são cores mortas que a gente vê, sabe? Enquanto que quando ele atravessa a ponte, que é justamente o que separa como é que eu posso dizer, a província, não é nem província, é meio que um bairro, sabe? Que é o que separa o bairro dele do bairro das Irmãs Kawamoto, que é o bairro de Sangatsu.
Quando ele atravessa essa ponte, as cores já mudam para cores mais alegres, mais vibrantes, sabe? Tons assim mais bonitos, mais harmoniosos. E tudo lá é luz na casa delas. Mesmo que elas sofram diversos problemas, tem muitos problemas, principalmente falta de dinheiro, sabe? Elas não são extremamente pobres, mas elas também não conseguem esbanjar, sabe? Tipo assim, se elas comprarem uma coisinha a mais pro jantar, aí elas já vão ter que economizar a semana inteira, entende? Então elas têm esse tipo de... Como é que eu posso dizer? Elas sofrem com isso, sabe? Melhor dizendo, elas sofrem com essa falta de dinheiro, essa falta de condições, né? Condições financeiras, mas ao mesmo tempo elas são muito felizes. E a gente vê que lá também não são tudo flores. Tudo bem que é um ambiente harmonioso, muito bonito, mas ainda assim elas têm muitos problemas que a gente acompanha no anime, que eu não vou contar pra vocês porque senão vai perder toda a graça, certo? E o Kiriyama vai vendo que, tipo assim, tudo bem, ele tem problemas também. Tudo bem, ele também sofreu os traumas e as perdas dele, mas não é só ele que tem esses traumas, né? Essas perdas, não é só ele que sofre todo dia. Outras pessoas estão sofrendo, mas estão vivendo, sabe? Estão conseguindo superar os problemas. Choram, caem, não conseguem se levantar tão facilmente das adversidades, mas ainda assim elas lutam. Elas conseguem se sobrepor sobre essas adversidades e conseguem viver, conseguem levar a vida. E aí o Kiriyama vai percebendo isso aos poucos. E aí ele vai começando também a se abrir mais para as pessoas. Ele começa então a querer ter laços mais fortes, né? Estreitar ligações, tanto com as irmãs Kawamoto, quanto com outros jogadores de shogi, quanto com outro rapaz que tem mais ou menos a mesma idade que ele, que é o Nikaido, que considera o Kiriyama como o melhor amigo dele, mas também como o rival dele. E o Nikaido tem uma condição de saúde seríssima, que eu acho que ele tem uma diabetes muito forte, mas eu também não sei, não deixa claro no anime qual é o problema dele. Mas enfim, desde criança ele sofre com esse problema de saúde, né? Essa condição de saúde muito grave. E ainda assim ele é sorridente, ele é alegre, ele faz assim diversas coisas loucas. Ele chama o Kiriyama pra dormir na casa dele, convida o Kiriyama pra comer, e o Kiriyama, não quero, não, me deixa em paz. E a gente, ao mesmo tempo que a gente entende o Kiriyama, que a gente se compadece da situação dele, entende que às vezes a gente também passa por situações em que a gente quer se isolar, mas aí a gente já começa a perceber, junto com o próprio Kiriyama, que a vida não é assim, que a gente precisa que as pessoas meio que dependam, não é que dependam, é que as pessoas queiram a nossa companhia. Porque se a gente começar a dizer que a gente não precisa das pessoas e que a gente não quer ficar com as pessoas, que a gente não quer contar com as pessoas vão começar a achar que elas estão incomodando. E vão começar a dizer também a mesma coisa pra gente. E a gente vai se isolando, se fechando dentro de nós mesmos. E aí o Kiriyama vai começando a perceber isso. E a gente vai começando a perceber isso junto com ele também. E como eu falei, é um anime que você consegue chorar facilmente em todos os episódios. Sério mesmo. É lindo, gente. É lindo. E como eu falei, o bonito desse anime é porque ele não trata nada de fantasioso, nada assim de outro mundo. Muito pelo contrário. Ele trata problemas reais de um adolescente. Ele mostra problemas que adultos têm, que crianças têm. E ao mesmo tempo que ele dosa com a comédia, é um anime com muita comédia, dá pra você rir diversas vezes, principalmente entre a relação das irmãs, a relação entre elas e Kiriyama, o próprio Nikaido também é muito engraçado. Dá pra você rir bastante com o anime, mas ao mesmo tempo ele é um anime pesado, sim, certo? Ele mesmo fala, ele percebe quando ele quer, tipo, mudar a visão dele, ele percebe que tudo que ele faz é meia boca. O shogi, ele joga de meia boca, porque ele estuda com ele mesmo, ele não conversa com outras pessoas sobre jogadas, sobre estratégias. Então ele mesmo vai criando as próprias ideias dele, mas ele pensa que aquilo ali é o suficiente, que tá tudo bem, que ele vai conseguindo vencer, e é isso, né? E ele vai subindo de posições e tal, mas ao mesmo tempo achando que ele mesmo é o suficiente. E aí ele percebe que ele faz o shogi de meia boca, como eu falei,
Ele também estuda de meia boca, porque, como eu falei, ele tem notas boas em certas disciplinas, mas ao mesmo tempo ele repetiu de ano, né, por conta disso. E ele percebe que as relações que ele tem com outras pessoas também são relações meia boca, justamente porque ele pensa que está incomodando as pessoas, ele não quer se aproximar das pessoas e não quer que as pessoas pensem que ele está julgando elas ou então que ele está incomodando elas. Então tudo na vida dele é meia boca e ele percebe isso. E aí não é que ele viva se lamentando, sabe? Ele não fica se lamentando sempre ou dizendo que ele é vítima nem nada do tipo, não é isso. Ele tem momentos de tristeza sim, mas ele, com isso ele vai começando a pensar sobre o que ele deveria fazer, como ele deveria agir. Será que ele está fazendo da maneira certa? Ah, então quer dizer que essa pessoa também passa por isso, igual a mim? E é muito engraçado, gente. Engraçado assim, né? Melhor dizendo, curioso. Porque a gente vai aprendendo, como eu falei, a gente vai aprendendo com o Kiriyama. Às vezes a gente está tão focado em nós mesmos, tão fechados na gente, que a gente não percebe que tem gente que quer ajudar a gente a sair dessa posição mesquinha, né? Essa posição pequena. Que tem pessoas que querem estender a mão pra gente. E esse anime falou muito disso. Como eu falei, as irmãs Kawamoto, elas não têm condições financeiras maravilhosas como o Kiriyama, mas elas são felizes com o que elas têm e elas querem muito que o Kiriyama viva com elas, porque elas gostam da companhia do Kiriyama, elas querem ajudar o Kiriyama, elas falam isso diversas vezes e cada uma ajuda de uma maneira diferente. Dando um pequeno spoiler aqui, nem sendo tanto spoiler assim, mas eu acho que uma das cenas que mais me marcou nesse anime foi quando a Momo, que é a irmã mais nova das Kawamoto, ela deve ter acho que uns 3 anos, 4 por aí. Ela pede pro Kiriyama dormir lá com ela, né? Pra ele ficar lá, porque ela quer a companhia dele e tudo. E ele pensa, né, em aceitar, porque ele meio que quer fugir das responsabilidades dele, digamos assim, né? Não é nem fugir, é tipo assim, ah, aqui tá tão bom, então deixa eu ficar aqui, né? Mas aí, ao mesmo tempo, ele percebe que ele não pode ficar ali. E ele mesmo fala o motivo. Ele fala até pra ela, né? Ele fala, olha, eu não posso hoje. Aí ela fica, mas por quê? Por quê? Por quê? Aí ele vai explicar. Ele pega na mão dela de uma forma bem didática, de uma forma bem fofa. Só alguém lembrar, eu já quero chorar, certo? E, tipo, ele pega assim e fala com ela, dizendo, tipo, eu tô chorando de verdade. Ele fala, Momo, eu não posso ficar aqui hoje com você porque eu tenho uma partida pra vencer. Aí ela fica, partida? É como se fosse um teste, uma prova. Aí, gente, na hora que eu tô falando tem um caminhão dando ré aqui. É, né, uma coisa importante e tem uma zoada externa atrapalhando. Enfim. Bom, aí ela fala, tipo, ah, é uma prova, é um teste, o que é? Aí ele vai explicar, então, é como se fosse uma prova. Então eu tenho que dar o meu máximo, tenho que mostrar para o meu adversário que eu tô dando o meu máximo. E não só para ele, eu tenho que mostrar para mim mesmo que eu também tô dando o meu máximo. E aí a irmã do meio, né, que é a mais velha que a Momo, que é a Hinata, mas eles chamam ela de Hina. A Hina fala, Momo, o Kiriyama não pode hoje, mas ele precisa se esforçar para um teste. O que é que a gente fala quando alguém vai se esforçar para um teste? Aí a Momo meio que tem um estalo assim, né, pega nas mãos do Kiriyama e fala, se esforce muito, dê o seu melhor. E essa cena é muito linda, gente. E eu acho que também ela é um dos pontos de virada do Kiriyama. Porque ele percebe que ele não pode mais viver como ele estava vivendo. Ele não pode mais fazer as coisas pela metade ou de forma meia boca, certo? E é lindo, como eu falei, é lindo não só essa cena, mas ela, de fato, é uma das que mais me marcou. É tanto que eu comecei a chorar aqui, né, quando eu tava falando com vocês. Mas o anime tá repleto de cenas desse jeito. E como eu falei, não só os problemas do Kiriyama são retratados. Se você prestar atenção, tem o problema de todo mundo. Tem o problema da irmã mais velha das Kawamoto, que é a Akari, porque elas perderam, né, todas elas perderam a mãe e a avó. E aí a Akari teve que ser a mãe das irmãs dela, sabe? Então ela teve que ficar adulta, virar adulta muito antes do tempo. Ela teve que abdicar certas coisas para poder dar o seu melhor pelas irmãs. Porque ela prometeu, tanto ela prometeu para a mãe dela, quanto ela mesma tem esse espírito, né? E aí cada pessoa tem esses problemas. A Hina tem problemas na escola. E a gente vai vendo que
não é só o Kiriyama. Por mais que seja o personagem principal, não é só ele que tem esses problemas. E não é só ele que vence esses problemas. E ele vai percebendo, como eu falei já várias vezes, que as pessoas, mesmo com todos esses problemas, elas buscam meios de ter força pra lutar e viver, certo? E é isso, gente. Eu acho que eu tinha tudo pra falar pra vocês, certo? Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, melhor dizendo. Vou deixar o trailer do anime aqui embaixo. Eu espero muito mesmo que vocês assistam o trailer, que vocês assistam Sangatsu. É um anime lindo demais. Vocês vão gostar, vão por mim, vocês vão gostar muito mesmo. Se você já assistiu Sangatsu, comenta aqui embaixo o que você achou, personagens preferidos, cenas que te emocionaram, que te fizeram pensar bastante, certo? Aqui no canal a gente também tem outros vídeos, né, melhor dizendo, dentro de uma playlist de animes que eu já assisti, certo? E é isso, curte, compartilha esse vídeo, comenta bem muito, tá bom? Um beijo bem grande, tchau, tchau!